Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Nacional. E no episódio de hoje, nós vamos entrevistar a psicóloga Bruna Letícia, que vai nos contar um pouco sobre a importância das interações sociais na vida de uma criança e como isso pode ajudar ela a se desenvolver na fase adulta. É com você, Raquel. Primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo essa entrevista. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que é a doutora Bruna Letícia, e a gente vai conversar um pouco sobre como as interações sociais são importantes na vida de uma criança. Boa noite, doutora Bruna Letícia, tudo bem com você? Boa noite, Raquel, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também estar aqui com a senhora, e a gente vai começar essa conversa com uma pergunta. Eu queria te perguntar como essas interações sociais influenciam na aprendizagem da criança. Para explicar isso de uma forma bem clara, vou usar a teoria sociocultural de Vygotsky. Vygotsky foi um psicólogo que viveu entre 1896 e 1934, durante a Revolução Russa de 1917 e a formação da União Soviética. Esse era um período de grandes transformações sociais e culturais. Ele se inspirou nas ideias de Marx e Engels sobre o trabalho, a cultura e as relações sociais e como moldam a consciência humana, principalmente a das crianças. Isso é muito interessante. E qual que foi o grande objetivo de Vygotsky com a sua teoria? Ele queria mostrar que o desenvolvimento humano não acontece de forma isolada. Crianças e adultos aprendem e se desenvolvem por meio de interações sociais, da linguagem e da cultura. Vygotsky acreditava que pais, cuidadores, colegas e a cultura em geral são responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Vygotsky dizia que a aprendizagem se baseia na interação com outras pessoas. Uma vez que isso ocorra, as informações são integradas no nível individual. Certo. E como que as crianças podem aprender com essas interações se elas não têm ainda nenhuma base de aprendizagem? É uma boa pergunta, Raquel. Mas as crianças têm sim uma base de aprendizado. Vygotsky afirmava que as crianças nasciam com limitações biológicas básicas em suas mentes. Cada cultura, no entanto, fornece ferramentas de adaptação intelectual. Essas ferramentas são os elementos culturais, como linguagem, os símbolos e as ferramentas práticas, que as crianças internalizam através da interação social para seu desenvolvimento cognitivo. Essa ferramenta faz com que as crianças usem suas habilidades de forma adaptável à cultura que vivem. Indo direto para a teoria, o que ela propõe de fato? Ela aborda a influência social e cultural que afetam como nos desenvolvemos, pensamos, sentimos e nos comportamos. Essa abordagem busca compreender como esses fatores sociais interagem com os individuais para influenciar a maneira como essas pessoas, principalmente crianças, aprendem, se desenvolvem e crescem. O que ela quer dizer principalmente é que a criança não aprende sozinha. Ela se desenvolve primeiro em contato com os outros e depois internaliza esse conhecimento. Essa teoria, ela apresenta mais um conceito que explique essas etapas de aprendizagem? Apresenta sim, Raquel. O principal conceito são as interações sociais que já foram faladas antes. A mediação, que propõe que o conhecimento passa por mediadores, sendo eles a linguagem, símbolos, ferramentas, pessoas e etc. Outros conceitos importantes e essenciais é a cultura e a linguagem. A cultura sendo os ensinamentos que serão passados para a criança e a linguagem a mediadora na hora de passar as informações. E outro conhecimento também muito importante é a zona de desenvolvimento proximal. E o que seria essa zona de desenvolvimento proximal? A zona de desenvolvimento proximal, também conhecida como ZDP, é a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver tarefas de forma independente, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por desempenhos possíveis, com a ajuda de adultos ou de outros colegas mais avançados ou experientes. À medida que as crianças têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades e conhecimentos, muitas vezes, observando algum um pouco mais avançado do que elas conseguem ampliar progressivamente essa zona. Eu queria te perguntar se você poderia dar alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor. Claro, um exemplo simples de se entender é esse. Imagine o seguinte: uma criança não consegue resolver sozinha uma atividade da escola. Com a ajuda de um colega mais experiente ou de um professor que dá dicas e orientações, ela consegue completar. Depois de algumas tentativas com ajuda, ela aprende a resolver sozinha.
Sua explicação ajuda a entender melhor o desenvolvimento da criança, que não é só sobre os fatores biológicos, mas a cultura que influencia diretamente o que a criança pensa e como ela aprende também. Resumindo, não aprendemos sozinhos. Exatamente. O principal ensinamento dessa teoria é que ninguém aprende sozinho. O desenvolvimento humano é um processo coletivo e a cultura, a linguagem e as relações sociais são as grandes chaves para formar quem somos. A gente vai encerrar a nossa entrevista por aqui e é com você, Maicon. E é isso. Com o final dessa reportagem, você aprendeu um pouco sobre como o desenvolvimento das crianças é importante para o seu crescimento. Espero que tenham gostado. Boa noite.